E aí galera, aqui é o David. Já tá preparado pro vídeo de hoje? Então vai, deixa o like aqui embaixo pra fortalecer aqui o crescimento do canal, pessoal, e bora aqui pro vídeo comigo. Pessoal, eu sinceramente acho a profissão de arqueologista realmente incrível. E não apenas pelo fato de eles ficarem escavando e descobrindo a vida inteira, mas principalmente porque são eles que conseguem determinar realmente a nossa história e descobrir também quem nós somos de verdade. Contudo, não é porque os arqueólogos encontram objetos enterrados que eles realmente entendem a sua função e qual é o seu objetivo no mundo. Mas com um pouco mais de pesquisa, quem sabe as maravilhas que descobriremos sobre o mundo antigo. Infelizmente, nem tudo que é encontrado tem explicação, e por isso a humanidade ainda não está preparada para essas descobertas. Mas quem se importa com isso? Iremos te mostrar tudo o que estão escondendo mesmo assim, tá? Conheça agora as maiores descobertas recentes. A múmia com dor. Se você, assim como eu, gosta de filmes como Múmias e Lendas e Tesouros, certamente sabe um pouco sobre o processo de preservação dos corpos que eram utilizados pelos egípcios. Contudo, é preciso saber que existia uma diferença entre as mumificações dos faraós e as dos seus servos. Enquanto os que possuíam um alto poder eram mumificados com ouro ao seu redor, os de baixo escalão eram deixados com couro e peles enrolados no seu corpo, e muitas vezes não possuíam sequer expressões serenas pelo seu descanso. Foi o caso da múmia encontrada na cidade de Luxor, lá no Egito, mais precisamente no templo de Der el-Bahari. Pelas imagens que foram divulgadas, é possível ver que a múmia está com a boca aberta, mostrando uma expressão de dor que deve ter tido presente em sua face durante o leito de sua morte. Assim como citamos anteriormente, pessoal, ela foi encontrada enrolada em pele de carneiro e também couros, mostrando que o seu corpo estava impuro na hora de sua morte. Inicialmente, os pesquisadores acreditavam que o motivo de sua morte seria envenenamento, mas isso mudou depois de alguns anos. Bom, foi descoberto que o corpo encontrado é masculino, e a partir de exames forenses mais detalhados que temos disponíveis atualmente, foi possível determinar que a causa da morte não foi envenenamento, mas sim um enforcamento, justificando muito bem a sua expressão de dor. Segundo os registros históricos, o corpo pertencia ao filho do rei Ramsés III, que foi pego planejando assassinar o seu próprio pai para chegar ao trono. Ele foi condenado à morte por enforcamento, então podemos ter uma visão clara do que realmente aconteceu no passado com essa pessoa. A família real mais importante do Egito. No ano de 2019, no sítio de Abidos, os arqueólogos fizeram uma descoberta incrível sobre a possível família do rei de Ramsés II. Até então a família era desconhecida pelos historiadores, mas eles encontraram um palácio onde viveu o maior faraó do reino antigo. A exploração estava sendo liderada por uma pequena equipe da Universidade de Nova York, depois que uma antiga pesquisa foi abandonada, tá? Felizmente eles conseguiram uma pista de uma cartela e deram aí início à escavação, encontrando o palácio quase que completamente, pessoal, preservado. E pessoal, como vocês sabem, é meu dever explicar. A cartela é um tipo muito específico de hieróglifo que foi criado para se referir aos membros da realeza. Por isso se sabe que o palácio pertencia ao rei do Antigo Egito. Já no interior daquele palácio foram encontrados mais hieróglifos feitos pelo próprio rei, além de uma combinação de constelações onde deveria ter o próprio teto do palácio. Neste momento, pessoal, acabamos meio que nos questionando como que algo tão grande e majestoso ficou escondido por tanto tempo. Barcos que levam a outra vida. O palácio do rei Ramsés não foi a única descoberta do sítio de Abidos, pois alguns anos antes, em 2016, foi encontrada uma câmara com um barco, que possivelmente pertencia a um dos reis da 12ª dinastia. Além disso, galera, a câmara possuía barcos desenhados nos tijolos, em todas as paredes que tinham lá. Acredita-se que esse local tenha servido para sepultamento de reis por pelo menos 3.800 anos. Essa descoberta pode ter acontecido muito antes, mas precisamente aí no século XX. Mas por conta de um desabamento, Arthur e sua equipe não procederam com as escavações e abandonaram então aquele local. O que se sabe sobre as mitologias e histórias antigas é que os barcos serviam para levar os espíritos dos mortos para outra vida, desde que o barqueiro fosse pago, claro, né? Tem que pagar o barqueiro para poder funcionar o serviço. Por conta disso, pessoal, também havia o costume de deixar ouro junto ao corpo ou moedas nos olhos dos cadáveres. A seca de um rio. Os moradores do estado de Karnataka, na Índia, se viram em um momento de sufoco quando seu único rio de abastecimento secou completamente. A falta de água foi uma combinação de uso excessivo e da seca severa que os assolou naquela época, naquela região. Apesar da seca ter sido realmente horrível para o ecossistema daquele local, ela fez um bem danado para os historiadores, que tiveram um momento para olhar para o passado, que ficou submerso por centenas de anos. A falta de água mostrou mais de 1000 Shiva Linga, e para você que não sabe, é mais ou menos uma pedra oval
que é muito sagrada na religião hindu, como você está vendo aí na tela agora. Depois dessa descoberta incrível, pessoal, o rio teve seu nome alterado para Sahasrara Linga e se tornou um marco na cultura daquele local. E caso você não saiba, o Linga é uma representação do deus hindu Shiva, e cada uma dessas pedras esculpidas, como eu falei para vocês, é uma representação do potencial do próprio deus. Geralmente os lingams são colocados em templos para orações, então você deve saber o porquê do local ter se tornado tão importante para os indianos. Acredita-se que as esculturas tenham sido colocadas entre os anos de 1678 e 1718, durante o mandato do rei Cersei. Bom, não se sabe ao certo o real motivo para essas pedras terem sido colocadas ali, visto que o local nunca foi um templo, mas acredita-se que a natureza é uma das melhores formas de se comunicar com Deus. As descobertas da América do Sul. Infelizmente, se sabe muito pouco sobre os povos Inca e menos ainda sobre os que vieram antes dele. Por isso, descobertas como as que foram feitas no Peru no ano de 2008 são tão importantes para o desenvolvimento da nossa história e também da deles, né? Durante uma escavação foi encontrada uma múmia de uma mulher, que acredita-se pertencer à cultura Wari, da época pré-hispânica. Ela foi enterrada com uma máscara com os olhos arregalados e, pela sua datação, provavelmente foi enterrada antes dos incas pisarem a terra pela primeira vez aqui. A tumba da múmia foi encontrada com outras pessoas junto com a primeira mulher, sendo um segundo adulto e outras duas crianças, provavelmente todos pertencendo à mesma família. Todos eles estavam com uma máscara cobrindo seu rosto. Infelizmente, pessoal, acredita-se que pelo menos uma das crianças foi usada como sacrifício humano, como uma forma de homenagear os adultos que foram mortos naquela época. Uma datação por carbono mostrou que os corpos eram aproximadamente dos anos 700 depois de Cristo. Olha que interessante, pessoal, este foi o primeiro cemitério praticamente intacto encontrado naquela região e serviu muito para construir uma parte daquela história. Ainda assim, é possível ver o quão pouco sabemos sobre certos povos e quanto ainda temos para explorar. O que será das próximas gerações procurando os nossos vestígios para construir uma história que pode deixar de ser escrita, hein? Será que a tecnologia irá nos ajudar ou simplesmente irá se perder com tudo isso? Pois é, fica aí a dúvida. Corpo alienígena. O ufólogo chamado Tom Carey reacendeu a polêmica entre cientistas e curiosos ao revelar imagens supostamente reais de um corpo de alienígena recolhido na super secreta Área 51 lá nos Estados Unidos. O lugar, como se sabe, é conhecido por abrigar segredos militares. Ufólogos acreditam que estão ali corpos de ETs capturados pelos militares americanos e experiências feitas com alienígenas que teriam chegado à nossa Terra. Essa foto e as demais teriam sido escondidas por agentes dos Estados Unidos durante décadas. O alien que aparece desfocado na imagem teria sido capturado no caso Roswell, como ficou conhecido aquele episódio, ocorrido no final da década de 40, em que os americanos teriam fotografado naves e alienígenas que caíram nos Estados Unidos. Carey é um ufólogo mundialmente conhecido. Ele defende a veracidade das imagens dizendo que elas não foram editadas. Carey revelou parte de sua investigação para o mundo em uma coletiva de imprensa e divulgou novas fotos de seu arquivo. Fez um documentário em que especialistas dizem confirmar que as imagens em questão são filmes e lâminas de 1947, época da suposta aparição dos ETs no Novo México. O investigador de vida extraterrestre disse que essa imagem mostra um alien reconstruído em um programa de computador a partir dos slides encontrados, mas há imagens reais, segundo o ufólogo dos alienígenas, é claro. A foto do suposto alienígena indica que ele seria uma criatura de cerca de 1,20 m de comprimento, de cabeça desproporcionalmente grande e os olhos parecidos com de um inseto. OVNIs em órbita. Em 2020, o cosmonauta russo Ivan Wagner, a bordo da Estação Espacial Internacional, ou ISS, teve uma surpresa ao gravar uma aurora entre a Antártica e a Austrália. Além de um belo fenômeno natural, ele também registrou 5 objetos misteriosos voando em formação em órbita da Terra. Segundo Wagner, os objetos aparecem à esquerda do vídeo entre os 9 e 12 segundos. O clipe é um time-lapse feito capturando uma foto por segundo, então o tempo real de observação dos objetos é de 52 segundos. Segundo ele, o incidente foi notificado aos administradores da Roscosmos, a agência espacial russa, e as imagens originais para a Academia Russa de Ciências para mais análises. A Noite dos OVNIs. Um caso de OVNIs bastante conhecido, inclusive conhecido aqui no Brasil, aconteceu durante a noite de 19 de maio de 1986 em São José dos Campos, cidade do interior paulista. Naquela noite, a torre de controle da cidade detectou várias luzes coloridas sobrevoando aquela região, e os objetos estranhos foram confirmados por radares e por passageiros a bordo de outras aeronaves por perto.
Algumas horas depois, radares em Anápolis, no estado de Goiás, detectaram objetos voadores não identificados. Devido a possíveis ameaças de segurança, caças armados decolaram de bases aéreas no Rio de Janeiro e em Goiás para investigar os objetos. As aeronaves tentaram segui-los, mas não tiveram tanto sucesso assim porque os objetos faziam manobras com aceleração e desaceleração bruscas demais e se moviam a velocidade muito acima daquelas alcançadas pelas aeronaves brasileiras até aquele momento. O episódio durou cerca de 3 horas e rendeu a detecção de 21 OVNIs. Pois é, o relatório do incidente, assinado pelo brigadeiro José Pessoa Cavalcante Albuquerque, conclui que os fenômenos são sólidos e refletem de certa forma a inteligência, pela capacidade de acompanhar e manter a distância dos observadores, como também a informação, não forçosamente tripulados. O ocorrido causou grande repercussão e ficou conhecido como a Noite Oficial dos OVNIs no Brasil. Construções alienígenas. Astrônomos amadores descobriram um objeto intrigante na superfície de Marte, uma misteriosa estrutura vertical perfeitamente retangular, muito parecida aí com os monólitos que foram colocados na Terra e na Lua por alienígenas no clássico filme de ficção científica chamado 2001, A Uma Odisseia do Espaço. O estranho objeto foi detectado pela primeira vez há vários anos por uma câmera da sonda chamada Mars Reconnaissance Orbiter, da NASA. De acordo com Jonathan Hill, pesquisador que processa muitas das imagens tiradas durante as missões da NASA em Marte, o objeto em questão não é nada mais do que uma rocha mais ou menos retangular. A localização da pedra no fundo de um penhasco, perto de muitos outros pedregulhos, sugere que ela caiu do precipício para o seu lugar atual em um momento do passado distante. Os ufólogos não estão necessariamente aí errados em chamar a pedra de monólito. A palavra é utilizada do latim como uma pedra. Mas e você? Acredita ser somente isso ou a possibilidade aí de ser uma reconstrução alienígena ou simplesmente uma construção alienígena faz mais sentido para você? Comenta aqui embaixo nos comentários pra gente conversar juntos. O cubo misterioso. Uma forma estranha no lado oculto da Lua foi detectada no ano passado pela agência da China National Space Administration, a CNSA. Em uma missão da exploração na cratera Von Karman, o rover chinês Yutu-2 capturou imagens que, apesar de borradas, indicam um objeto semelhante a um cubo. Em uma postagem na rede social Weixin, o programa Our Space, o Nosso Espaço em tradução livre, da agência espacial chinesa, se referiu a esse elemento questionando se seria uma possível base ou espaçonave extraterrestre. No entanto, a verdade é que o objeto provavelmente não é uma coisa e nem outra. Segundo especialistas em geologia lunar, trata-se de algo que a Lua tem em abundância: rochas. Pois é, são somente rochas. Uma hipótese sugere que a forma se refere a uma ou mais rochas cuja silhueta parece quadrada à distância devido aí à baixa resolução da imagem a essa distância. Esses tipos de rochas que se projetam da paisagem são relativamente comuns. Então é isso, pessoal, esse foi mais um vídeo aqui do canal pra vocês. Espero que tenham gostado e é isso, pessoal. Deixa o like aqui embaixo pra fortalecer o crescimento do canal, porque o YouTube é um robô. Como assim, David? Um robô? Acho que você já deve estar cansado de ouvir eu falar aqui. Pessoal, se você não deixar o like, o YouTube não vai mais te mandar as notificações e você vai ficar imaginando: nossa, o David não posta mais vídeos. Aí você vai lá no YouTube e vê que eu postei 30, 40, 50 vídeos. Por quê? Porque simplesmente você não deixou o like. É sério, pessoal. Então é isso, deixa o like, comenta alguma coisa que eu vou estar dando corações aí nos comentários de vocês, tá? Então é isso, se inscreve se ainda não é inscrito e até o próximo vídeo aqui do canal Universo Curioso.